Vamos falar um pouco de Bíblia Sagrada, livro bendito, livro que todos os seres humanos na Terra deveriam amá-lo. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, nós vemos no capítulo 1 o ato da criação divina, o relato da criação do mundo, do ser humano. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e seja dado ao homem domínio sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre tudo que se move sobre a face da terra. Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, para que o homem lhe adorasse, lhe servisse, vivesse para ele, adorando, servindo, bendizendo e agradando-lhe em todos os seus atos, seus feitos sobre a face da terra. E Deus fez um jardim na terra. No princípio diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas Deus fez um jardim, chamado Jardim do Éden, e colocou Adão e Eva, o primeiro casal feito pelas mãos de Deus, porque Deus fez o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem então foi feito alma vivente. E colocou no jardim, e entre as árvores do jardim existia uma árvore frutífera, entre várias, inúmeras árvores frutíferas, que era para os seres humanos usufruir e se alimentar daquelas árvores frutíferas. Existia uma árvore chamada árvore da ciência, do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem foi persuadido por Satanás, incorporado em uma serpente, foi seduzido, foi persuadido, foi enganado, e o homem veio a desobedecer a Deus, comendo da árvore da ciência do bem e do mal. E comendo da árvore da ciência do bem e do mal, o homem passou a compreender, porque ele vivia a dispensação da inocência, e então passou a viver a dispensação da consciência. Abriu-se-lhe os entendimentos, abriu-se-lhes os olhos no âmbito espiritual, e eles viram então que pecaram. E, por consequência disso, eles sentiram vergonha e foram se esconder da presença de Deus. Mas Deus, pela viração do dia, vinha ter com Adão e com Eva, e viu que Adão estava ausente do jardim, e disseram: Adão, aonde tu estás, Adão? E Adão se apresentou a Deus e disse: Senhor, eu estou aqui, eu pequei, eu transgredi a tua lei. E a consequência, meus amados, dessa transgressão foi com que o pecado que eles fizeram trouxe ao mundo a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o salário do pecado é a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem o pecado pode ser tirado do mundo. E esse homem pelo qual o pecado pode ser apagado, pode ser perdoado, é na pessoa bendita de nosso amado, suficiente e eterno Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, e por consequência disso o pecado gerou a morte. E se existe a morte no mundo, é porque o homem pecou, e o salário do pecado é a morte. E a alma que pecar certamente morrerá.
E a Bíblia diz que existem pecados que é para a morte e existem pecados que não é para a morte. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem condições de perdoar os pecados do ser humano e, por consequência disso, repreender a morte. No âmbito físico, como também no âmbito espiritual, mas particularmente no âmbito espiritual, porque a vida não termina com a morte. No livro de Isaías 53, do versículo 1 até o 12, a Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque nós olhando para ele nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Ele foi ferido, oprimido, e na verdade ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre os seus ombros. Então, isso é uma grande realidade bíblica. Nós olhando para a cena da crucificação, nós vemos ali absolutamente que a vida não termina com a morte. A morte é apenas um passo, uma consequência que nos levará a um destino eterno, seja com Deus ou sem Deus, seja para a salvação ou para a condenação. Nós olhando para a Bíblia, no livro de Lucas 23 e 33, João 19 e 18, Mateus 27 e 38, nós vemos a cena da crucificação. E na cena da crucificação foi crucificado juntamente com Jesus 2 malfeitores, 2 pecadores, 2 criminosos, 2 homens que eram inconsequentes e viviam sempre infringindo a lei. Esses homens chamavam-se Dimas e Esdras, ou Cestras, o nome deles. E esses homens, um deles não creu. Um zombava: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti, salva também a nós, se tu verdadeiramente é o Filho de Deus. E o seu companheiro que estava sendo crucificado o repreendeu, dizendo: você não temes a Deus, estando na mesma condenação? Esse homem está sendo crucificado sem ter feito nenhum mal. Nós estamos sendo crucificados porque os nossos feitos merecem. E disse para Jesus: Senhor, eu creio no Senhor, que o Senhor é o Filho de Deus, e eu te peço encarecidamente que você lembre-te de mim quando você entrares no teu reino. E Jesus dissera para ele: verdadeiramente hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Porque quando Jesus foi sepultado, José de Arimateia foi lá falar com Pilatos, pediu para que tirasse Jesus da cruz, o envolveu em um lençol e o colocou na sua própria sepultura, esculpida em uma rocha, na sepultura de um homem chamado José de Arimateia. Mas enquanto o corpo de Jesus estava na sepultura, Jesus, no corpo espiritual, levou esse homem, porque ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. E ele foi também às partes mais baixas da terra, desceu nas profundezas e foi no inferno e tomou as chaves do inferno e da morte das mãos de Satanás. Porque a Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 15 do livro de Êxodo, que nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E ele foi lá, tomou a chave do inferno, da morte das mãos de Satanás, pisou na sua cabeça, e todo o domínio a partir desse fato está concentrado nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia também fala no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31, a respeito de uma parábola que nos revela que existe vida após a morte. Fala-se do rico e do Lázaro. Morreu o rico, diz a Bíblia, e foi sepultado. E morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o paraíso de Deus, para o seio de Abraão. E o rico estava no Hades em tormento, e olhando ao alto ele viu Lázaro no regaço do Senhor, descansando no paraíso de Deus e desfrutando da vida eterna. E ele, estando em tormento, ele olhou ao alto e disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a sua mão e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado pelas chamas. Isto quer dizer que esse homem estava no inferno.
Ele não se perdeu por ser rico, mas se perdeu por ser avarento, presunçoso, soberbo, inconsequente e desobediente à palavra de Deus. E Lázaro não foi salvo por ser pobre, mas por ser humilde, por ser respeitador aos escritos divinos e por crer na palavra de Deus. Essa é a grande diferença. A Bíblia diz que existe uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, e entre o justo e o ímpio. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas 4:12 que em nenhum outro há salvação também debaixo do céu, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Então esses relatos bíblicos enfatizam que existe vida após a morte. Nós olhando para 2 Coríntios 12:2, nós vemos que Paulo foi arrebatado e na sua grande humildade ele disse: eu conheci um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, e não convém me gloriar em passar as revelações. E conclusivamente ele foi arrebatado, na verdade, fora do corpo, porque ele disse, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas há muita probabilidade que ele tenha sido arrebatado fora do corpo, em espírito, e recebeu de Deus muitas revelações, e passou para a igreja, mas ele disse, não convenham me gloriar em passar as revelações. Se ele saiu do corpo, foi arrebatado e viu coisas maravilhosas na eternidade, é consequência disso que existe vida após a morte. Nós também temos um relatório bíblico no livro do Apocalipse, São João, no capítulo 1, versículo 10, nós vemos que João foi arrebatado, saiu do corpo. Ele foi arrebatado, ele viu as revelações de Deus, ele foi transportado do corpo seu espiritual, saiu do seu corpo material e ele foi arrebatado e teve as revelações do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22 do livro de Apocalipse, revelações maravilhosas, presentes e passadas, presentes e futuras. Deus mostrou para ele coisas passadas, coisas presentes e coisas que ainda hão de acontecer, porque João foi arrebatado em espírito e por consequência disso nós temos essa prova de que existe vida depois da morte. Nós olhando também para o Pedro estava em Jope, na casa de um homem chamado Simão Curtidor, e lá também ele passou por um arrebatamento de espírito. Ele viu visões e da eternidade, Deus falando com ele a respeito de coisas que iriam acontecer. Deus mostrou coisas que iriam acontecer porque ele foi arrebatado em espírito. E isso nos prova que existe vida depois da morte. O homem não morre, não termina a sua vida apenas com o seu corpo deixando de existir aqui nessa terra. Nós olhando também para o livro de Mateus capítulo 28, versículo número 6, nós vemos a respeito da crucificação de Jesus e da sepultura de Jesus, o sepultamento de Jesus. Maria Madalena e outras pessoas, outros discípulos foram ao sepulcro pela manhã no domingo, ele morreu na sexta, crucificado, e ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele deixou o exemplo de Jonas, que assim como Jonas na cidade de Nínive, quando ia indo para Nínive, de Tarsis a Nínive para pregar o evangelho, ele foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, e assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importava que o filho do homem passasse 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E eles foram lá no sepulcro, os discípulos, as mulheres, domingo de manhã, e encontraram o sepulcro extremamente vazio, e entraram no sepulcro assombradamente. Eles só encontraram o lençol em que José de Arimateia tinha enrolado, envolto o corpo de Jesus. Não encontraram o corpo de Jesus, porque Jesus saiu da sepultura, ele foi semeado num corpo corruptível e saiu ao terceiro dia num corpo incorruptível. E ficou 40 dias entre os discípulos, depois subiu aos céus, no Monte das Oliveiras. Os discípulos viram ele subindo ao 40º dia do Monte das Oliveiras, e um anjo dissera aos discípulos: varões judeus, por que vós estão olhando para cima? Esse Jesus que entre vós foi assunto no céu,
da mesma maneira como vocês ouviram ou vistes ele subir, ele há de voltar um dia para buscar a sua igreja. Ele prometeu buscar a sua igreja. E se ele prometeu buscar a sua igreja, é porque existe vida depois da morte. Então, quero deixar esses relatos bíblicos. A Bíblia é muito profunda e existe um caminho muito grande a nós observar a respeito da vida eterna. Mas eu quero te dizer, a vida eterna é esta, 2 pontos: que conheçam a Jesus Cristo por único Senhor, por único Salvador, porque Ele é a vida eterna. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para salvar o pecador, o mais vil pecador, o mais humilde pecador. Todos quantos o reconhecerem que Ele é o Filho de Deus por excelência e crerem no seu nome, serão salvos. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o pão da vida, Ele é o Salvador, Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. É Ele que poderá fazer com que você, após o túmulo, você vá viver com Ele na eternidade, assim como nós vemos essa parábola do rico e do Lázaro em Lucas 16, 19 até o 31. O rico morreu e apenas foi sepultado. E lá no Hades, lá no inferno, ele pediu misericórdia, mas não havia mais oportunidade de salvação. E ele viu o Lázaro ao alto, no seio de Abraão, desfrutando no seu regaço das bênçãos no paraíso, das bênçãos da salvação. Então, quero deixar este conselho e esta palavra para você. Não pense que após você morrer, simplesmente vai acabar. A tua vida vai durar 60, 70, 80, ou quem sabe poderá chegar aos 100, mas você irá partir para a eternidade. E você deve saber que a hora que você partir para a eternidade, a tua vida vai continuar. Se você estiver apegado a Jesus Cristo, crido nele e aceitado ele como Salvador, você terá um destino de paz. Mas se você estiver reprovado, desprezado e se afastado dele, não crido nele, não aceitado ele, não amado ele, não guardado os princípios da palavra dele, você terá um destino sem Deus e sem salvação. E esse destino será muito tenebroso. Eu não vou me alongar com essas palavras, porque é muito bom falar a palavra de Deus e quando as portas se abrem parece que não se fecham mais. Mas eu quero desejar que o Deus de paz te dê entendimento, te dê conhecimento, te dê sabedoria para que você possa compreender os mistérios da salvação. Meu amado, querido, amado irmão ouvinte, você que estás me ouvindo, eu desejo tudo de bom para você e que o Espírito de Deus te convença do pecado, da justiça e do juízo, porque é para isso que o Espírito de Deus veio, para convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo e para fazer com que o homem entenda a verdadeira vontade de Deus para com o ser humano. Deus que te abençoe, te guarde e te dê muitas e muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus.